Bom dia a todos, eu me chamo Gerson Mota, trabalho na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Anália do Nascimento Santos, que fica localizado na zona rural. E hoje eu vou trabalhar aqui com a turma do 7º ano, língua de português, tá? Que a gente é especializado na matéria de língua portuguesa. E hoje vamos trabalhar sobre texto, interpretação de texto, né? Que isso é muito importante, tá? E a gente vai começar com o nosso tema do texto aqui, é Plim Plim, né? É um texto pequeno, né? Porque geralmente eu gosto de trabalhar com texto pequeno. Grande, às vezes o aluno pode embaraçar, mas eu coloco geralmente pequeno para ter mais facilidade, para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Tá, então nós temos a palavra Plim Plim, ela tem um significado, né? Qual o significado que ela tem? O significado dela é de Plim Plim, que pode ser linguagem, é o Plim Plim, né? O Plim Plim nasceu de uma necessidade de demarcar no intervalo comercial da Rede Globo, né? Antes era usado um telefone. Então, antes dele fazer esse intervalo, ele tinha que ligar para o pessoal lá, para eles poderem marcar o horário, para ele poder passar os intervalos dele, né? Hoje, já como os tempos já estão bem atualizados, eles seguem já de outra forma, já mais adequado. Aí nós temos aqui também falar sobre o autor, né? É muito importante a gente estar falando sobre os autores, né, do texto, que às vezes tem um texto que geralmente às vezes pode ter um autor ou dois ou mais, né? Isso é muito importante para saber a importância que os autores têm no texto. E às vezes tem alunos que às vezes não leem, às vezes não tem incentivação, então isso é muito importante. Então hoje eu escolhi esse texto, pequeno texto, que fala de Ulisses Tavares, né? Ulisses Tavares foi uma pessoa muito importante, sim, tá? Ele é um poeta, um professor de literatura infantil, publicitário, jornalista e compositor. Então ele teve alguma composição, né, de alguns artistas, né? Por exemplo, do Caetano Veloso, ele participou, e assim outros que ele participou também. Então a gente vai voltar aqui novamente para o texto, para nós estar revendo aqui. Tá, eu vou fazer uma leitura aqui do pequeno texto, e depois a gente vai interpretar ele. Cheguei em casa com a cabeça cheia de grilos, né? Uma frase aqui. Mas não deu no Jornal Nacional e a família não ficou sabendo. Tá? Então, na primeira frase, o que está falando? Né? Cheguei em casa com a cabeça cheia de grilos, né? É um pensamento assim que a personagem estava participando, às vezes, de um evento, que seja, né? E às vezes pegou muita explicação, chegou em casa, ele ficou assim meio confuso, né? Cheio de ideias, né? Diferentes, né? Para que ele pudesse colocar aquelas ideias em ordem, e aí ele chegou em casa todo confundido, mas geralmente ele conseguiu. Mais abaixo nós temos aqui, mas não deu no Jornal Nacional e a família ficou sabendo. Então essa frase aqui está significando que foi uma pessoa que às vezes estava projetando de fazer esse projeto e ao mesmo tempo só ele, a família não estava participando daquele projeto que ele tinha projetado. Sim, no texto, a gente vai começar aqui pelos artigos, né? Aqui no texto, o que é artigo? Né? Artigo é aquela palavra definido, né? Que ela vai defini-lo, né? Ao ser humano, ao ser objeto, né? Vai definir o gênero masculino ou feminino, se está no plural ou no singular. Enfim, aqui no texto nós temos, cheguei em casa com a cabeça cheia de grilo. Qual é o adjetivo nessa frase? A letra A é um adjetivo. Então ele está definindo, né? Se é o masculino ou se é um feminino. Mas como é a letra A, ela está definindo que é um feminino, né? E está no singular. Então nós temos essa, tá? O artigo é uma palavra que se antecipa
ao substantivo, né? Que eu acabei de colocar, né? Que são aquela palavra que ela vem antes do substantivo. Por exemplo, eu colocar assim, a bola, né? Ela apareceu antes da palavra bola. A é um artigo e está definindo que a bola é feminino. Nós temos aqui o substantivo, né? O que é substantivo? Substantivo é uma palavra que dá aos seres que existem, né? São um substantivo que vamos dar nome das pessoas, de objeto, enfim, tá? Só um exemplo aqui. Maria. Maria é um substantivo. Ela é um substantivo próprio ou comum? É um substantivo próprio, porque o início da palavra foi com letra maiúscula, entendeu? Aí por isso nós definimos que é substantivo próprio. Nós temos também outro substantivo comum. Qual é o substantivo comum? São qualquer palavra que nós escrevemos com letras minúsculas. Por exemplo, mesa, né? Mesa é um substantivo comum, porque iniciamos com a letra minúscula, não é isso? Depois nós teremos aqui adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é a qualidade do ser humano, de objeto, enfim, né? Dá um exemplo aqui de adjetivo. Vamos colocar sobre a Maria, né? Maria é uma menina bonita. Então, qual o adjetivo da Maria? Bonita. Não, então é a qualidade, é a característica de Maria. Isso. Nós temos aqui o quarto verbo, né? Vamos falar sobre os verbos. O que é verbo? É a palavra que indica ação, movimento e estado ou fenômeno da natureza. Então, o que é ação? Ação é aquilo que nós praticamos, que nós fazemos. Agora, no momento, eu estou explicando. Então, qual a ação que eu estou fazendo? Explicando a uma aula, não é isso? Ao conteúdo que eu estou trabalhando. É uma ação. Movimento é aquilo que você vai fazer, que você está fazendo em movimento. Por exemplo, João saiu correndo. Então, ele saiu em movimento, ele está correndo. Então, é um verbo de ação. Nós temos o verbo o estado, né? O estado que se encontra a pessoa, entendeu? Vamos colocar assim, Maria está doente. Então, qual o estado que ela está? Doente. É o estado que ela se encontra, tá? Nós temos aqui o fenômeno da natureza. O que é fenômeno da natureza? São tudo aquilo que se refere à natureza. Um exemplo, né? Chover, né? Chover é um fenômeno da natureza. Isso é muito importante. Chover, ventar, enfim. Tá? Nós temos aqui o advérbio. O que é advérbio? Advérbios são palavras invariáveis que funcionam como modificador de um verbo. Pode ser tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida e aprovação. Entendeu? Então, cada uma dessas palavras que eu coloquei, ela tem um sentido diferente, né? O tempo, né? Qual o tempo, né? Que vai marcar o tempo. Por exemplo, ontem choveu. Então, ontem choveu, então já é um advérbio de tempo. Modo, daquilo que você se encontra, né? Da forma que você está ali, se encontra naquele momento. Lugar, são lugares. Maria foi à cidade, então no lugar que ela foi, que ela participou. Qualidade, é uma qualidade do ser, né? Do ser humano, é a qualidade que se encontra ele, né? Que pode ser bonito, feio, enfim. Causa, é uma causa, né? Vamos colocar assim, Maria e João estão divorciando, é uma causa, né? Que ele está tendo, vai ter aquela causa para resolver. Intensidade, é a intenção, né? De ter mais e mais, intensidade. E oposição, oposição é um oposto do outro, né? Vamos colocar assim, eu tenho o meu vereador para mim votar, mas de repente no dia que eu vou votar no outro, então eu fui oposto do meu vereador, então não tem como, tá? Então é dessa forma que é chamado de oposição, né? Um oposto do outro. A afirmação é aquilo que nós vamos afirmar, né? Se alguém me perguntar se eu vou em tal lugar, eu vou afirmar, vou, sim, né? Certamente, então já estou afirmando aquilo que eu fui convidada para participar. Depois nós temos negação. Negação é aquilo que você vai negar, né? É um advérbio, por exemplo, não, né? Se alguém perguntou, você já diz não, né? Então você já negou que não vai participar daquilo que alguém te convidou.
Nós temos aqui o advérbio de dúvida. O que é dúvida? É aquilo que você vai ficar em dúvida, né? Se alguém te convida, você fica naquela dúvida. Talvez, né? Aí você está indeciso se você vai ou não. E a aprovação são aquelas que você vai aprovar, né? No seu... Se você for fazer um projeto, né? Você vai ter que aprovar, fazer a aprovação daquele trabalho que você fez. Tem uma aprovação. Depois, nós temos aqui preposição. O que é uma preposição? É uma palavra gramatical invariável que liga dois elementos de uma frase em uma relação entre eles. Como assim, professor? Que vai ser essas duas palavras que vai ligar? Então, por exemplo, colocar assim, Maria foi de carro. Né? Qual foi a palavra que ligou um substantivo ao outro? Maria foi de carro. Então, é a palavra de. Tá? Essa é uma preposição, que pode ser um de, pode ser com, entre, enfim. Essas são as preposições que temos na língua portuguesa. E elas são 16 ao todo. Tá? É bom que todos aprendam, né? Leiam mais, para que vocês tenham ela em mente, para que vocês, quando vocês for fazer alguma atividade, vocês lembrarem das preposições. Elas são muito fáceis. Depende de cada um, de cada aluno. Enfim. E a nossa aula de hoje, ela já está quase concluindo agora, que a gente preparou aqui um pequeno texto e a gente já trabalhou sobre ele. E nós vamos ficar por aqui. Vou deixar aqui uma frase para todos os alunos do 7º ano. Mudar é difícil, mas é possível, né? Então, mudar é difícil, mas se você colocar na prática, né? Aquilo que você vou fazer, você consegue fazer aquilo que você deseja. Desde já, o meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.